Você pode sentar em nome de Jesus. Nós temos uma mensagem muito importante nessa noite. E eu quero que você preste muita atenção. Nós queremos falar nessa noite sobre libertação do pensamento escravo. Existem muitas pessoas dentro da igreja que ainda vivem como escravos, porque pensam como escravos. E muitas vezes há um interesse da religião de que as pessoas permaneçam com um pensamento escravo. Nós temos o total compromisso com Deus de não formarmos dentro dessa igreja escravos, mas fundamentarmos um pensamento de filhos de Deus em cada um de nós. Mas embora essa seja a nossa natureza que recebemos de Deus, nós muitas vezes insistimos em pensar como escravos. Vitória sobre maus hábitos, tentações, nossa capacidade de tomar decisões sábias tem toda a conexão com o padrão de pensamento que nós temos na nossa cabeça. E nós nos colocamos em situações difíceis na nossa vida porque pensamos como escravos e não como filhos. Que Deus nos chamou para sermos filhos. E vejam como é tão sutil essas coisas na religião. Tem pessoas, eu tenho conversado, muitas pessoas que se afastam de comunidades extremamente opressivas. Comunidades que dão ordem para tudo, como tem que vestir, o que tem que comer, aonde tem que ir. Controle total sobre as pessoas. Essas pessoas se desviam do caminho do Senhor, isso acontece, já tive muitas pessoas conhecidas assim. E primeira coisa que elas fazem quando saem, eu acho tão interessante isso, tantos desviados que a primeira coisa que fazem é fumar. Não pode fumar, né? Aquela coisa, não pode fumar, não pode beber e tal. A pessoa faz aquele primeiro protesto. Aí chega um momento da sua vida, elas querem voltar. E quando elas querem voltar, elas não conseguem estar em um lugar, em uma comunidade que haja liberdade. Por que elas não conseguem viver numa comunidade que tem liberdade, que é você responsável? Porque elas não foram libertas do pensamento escravo. Elas estavam dentro de uma igreja, mas infelizmente as pessoas que estavam dentro da igreja e a liderança ensinavam elas a pensarem não como filhos, mas como escravos. Você, quando recebe a Cristo, quando se torna um seguidor de Jesus Cristo, você não é mais escravo. Você é filho. E esse pensamento precisa estar muito claro, muito bem entranhado. Não é uma coisa... Porque eu falar isso, nós dizemos amém aqui, mas tem um monte de enraizamentos do pensamento escravo dentro da nossa vida. E esse enraizamento precisa ser arrancado pela verdade da palavra de Deus. Não chega, isso aqui não. Nós temos que identificar isso na nossa vida. Isso aqui não presta, não. Isso é pensar como escravo? Não vou pensar como escravo. Eu vou dar um exemplo. E as pessoas hoje em dia utilizam a palavra autossabotagem. Você já ouviu essa palavra, autossabotagem? Quando você consegue ter sucesso numa coisa e você mesmo se derruba. Você mesmo estraga tudo na sua vida. Por exemplo, tem pessoas que conseguem ser bem-sucedidas financeiramente. Vão lá, prosperam, fazem acontecer, ganham dinheiro, mas daí a um pouquinho elas perdem tudo. E perdem tudo e voltam de novo à batalha. Bom, eu vou conseguir e tal. E porque elas têm talento, Deus deu talento para elas, elas conseguem de novo. Aí daqui a um pouquinho elas estragam tudo com uma decisão mal tomada. E as pessoas dizem assim, isso é autossabotagem. Mas a Bíblia já fala disso muito antes do que a psicologia definisse isso. Isso se chama
Perdão, isso se define pela Bíblia de pensamento e mentalidade escrava. A gente pensa como escravo. Não. Como é que pensa o escravo? Eu nasci para sofrer. Eu nasci para levar na cabeça. A minha vida é infeliz mesmo, tem que ser infeliz. Aí a pessoa dá uma clareada na vida, está tudo bem, ela está comendo bem. Está comendo comida boa, está comendo carne boa, feijão bem temperado. Aí ela pensa assim, o que vai me acontecer? Não sei o que vai me acontecer daqui a pouco. Porque está muito bom para ser verdade. Não tem gente que fala assim? Você já não falou assim? A coisa está muito calma. Você começa já a chamar a desgraça. Entendeu? Mas não é que a desgraça vem de algum lugar lá fora. Vem de dentro do seu coração. Porque é o pensamento escravo. Não, se eu não estou sofrendo, não está boa. A vida não está normal. Eu tenho que estar levando na cabeça. Eu tenho que estar chorando. Lágrimas de sangue. Entendeu? Isso não quer dizer, todos nós vamos passar por lutas, a vida é isso aí, Jesus disse que nós vamos passar, mas é diferente você passar por lutas que vêm de fora, do que você criar o seu próprio problema. E como nós criamos os nossos próprios problemas, porque pensamos essa mentalidade escrava. Pensa bem, você está bem, as coisas estão indo tudo bem, no seu trabalho, tal, glória a Deus. Esse é o plano de Deus para você. Você é herdeiro e Deus quer te dar uma vida em abundância. Então você não tem que ficar olhando para os lados, dizendo quando é que vem a bomba? Quando é que vem a surpresinha? Onde é que está a pegadinha do malandro? Porque esse é o pensamento escravo. E eu quero ler com vocês texto bíblico da parábola dos 2 filhos perdidos. A gente lê aí na Bíblia, vai dizer a parábola do filho perdido. Não, é os 2 filhos que estão perdidos. Os 2 filhos estão perdidos por quê? Porque os 2 tinham uma mentalidade escrava. Os 2. Por quê? Os 2 estavam na casa do pai. Você está na casa do pai. Amém? E não é a casa do pai, não é isso aqui. Casa do pai é a realidade espiritual de paternidade. Você é filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Você recebeu a Cristo no seu coração. Que bênção isso aí. A realidade paterna, eu tenho pai. Não importa se você não teve pai na sua vida, mas você tem um pai. Ninguém pode dizer eu não tenho, você tem. Ao ser filho de Deus, você tem um pai maior do que qualquer outro. Então você tem pai. Esses filhos tinham pai, mas pensavam como escravos. Porque o filho mais novo tinha tudo em casa. A casa era boa. A casa tinha ovelha. A casa tinha bezerro cevado. A casa tinha anel no dedo. A casa tinha sandália nova. Tinha túnica, tinha roupa, tudo muito bom. Mas o filho mais velho, mais novo, não acreditava que aquele era o melhor. Ele dizia, não, deve ter alguma coisa melhor lá fora. Não é possível. Eu não acredito nisso aqui. Tem coisa melhor lá fora. E aí pegou e pediu sua herança. Não, o governo do pai não é bom para mim. Eu estou debaixo da escravidão. Olha o pensamento do filho. Estava na bondade. Estava na abundância, mas não, vou ter que arranjar uma confusão para mim, né? Mentalidade escrava. O cara que quer se meter num buraco quando está bem, mentalidade de escravo. E aí ele pega as suas coisas e se vai. Se vai. Vai embora da casa do pai. E o que ele encontra na casa do pai? Aquilo que é condizente com o seu coração. Ele era um escravo e encontrou o quê? Miséria. Encontrou solidão. Encontrou restos de comida. Porque pensava como escravo. Porque quando a gente pensa como escravo, a gente é atraído para um estado de miséria espiritual e também material, finalmente. Que coisa terrível. E o outro filho ficou.
A pessoa pensa, pô, ele ficou, a vida dele devia ser maravilhosa. Quando o irmão dele volta, ele não entra em casa. Ele chega e fica lá fora e faz um discurso para o pai, reclamando para o pai que ele nunca teve direito a nada em casa. Ele estava na casa do pai, ele tinha bezerro cevado, ele tinha tudo, mas ele, na sua percepção, no seu coração de escravo, na sua mentalidade de escravo, ele disse para o pai que ele nunca teve nada. Tu nunca me desse nada. E o pai diz, mas meu filho, está tudo aí. É a mesma coisa que o seu filho dizer assim, pai, eu nunca tive leite nessa casa, nunca tive comida, não tem nada para comer nessa casa. A geladeira cheia. Já viu isso? Mentalidade de escravo. Está tudo aí. Podia matar a hora que quisesse, mas ele pensava de forma miserável. Vejam que terrível isso. Agora, nós precisamos entender isso na nossa vida. Nós precisamos perceber isso e precisamos introjetar dentro de nós o pensamento de filho. Nós precisamos pensar, voltar, aprofundar. Talvez alguns aqui dizendo, mas pastor, eu me sinto como filho, eu ajo como filho, mas às vezes nós damos um passo para trás. Às vezes isso precisa se aprofundar na nossa vida, em outras dimensões, para a gente evoluir. Porque a gente não evolui. Não adianta estar dentro da igreja se nosso pensamento não for o pensamento do filho. Primeira coisa, nós vamos falar essa mensagem em 2 ocasiões. Eu vou falar hoje e na semana que vem. Hoje eu vou falar uma coisa só. Tá? Que caracteriza a mentalidade de um filho. Vou fazer esse contraste. E na outra semana eu vou falar outras coisas. Mas hoje eu vou falar só uma coisa, a primeira coisa. Eu gostaria que a gente lesse os textos que temos aí para ler. Vamos à frente, gente boa. Pois vocês, leia aí com... Você pode ler aí bem clarinho. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão. Você não recebeu o espírito de escravidão. Isso é muito claro na mensagem cristã. Para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, como eu já expliquei, mas quem não sabe, eu vou explicar de novo. Abba é a forma mais primitiva de você chamar Deus. Não é nem paizinho, é mais ainda do que... É mais íntimo, é a forma... Ela é retirada do jeito de uma criança falar pai. Abba, 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 abba. Sabe aquela balbuciada? Pá, 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 pá. Sabe quando o filho começa a dizer... Abba, 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 que dizia naquela época entre os judeus. Então, é aquela forma acarinhada do filho nos braços do pai. Abba, Pai. Esse espírito você recebeu. É assim que você tem que se relacionar com Deus. É a partir desse... Essa é a realidade que Deus estabeleceu em Cristo Jesus conosco. É por isso que morreu numa cruz. É por isso que Deus sofreu em Cristo Jesus. Porque é um amor de doação. Tá? E aí Paulo diz isso para outra igreja. Porque é uma coisa que ele quer fazer questão de que os cristãos entendam isso. Vamos passar para o próximo texto. Assim, aí já está falando para os Gálatas. Assim, você já não é escravo. Diga para o seu irmão aí do lado. Você não é escravo. Mas, filho, eu sou filho. Então, às vezes tem pessoas que se deixam tratar como escravo. Até isso. Mulheres em relacionamentos se deixam tratar como escravas dos seus maridos. O maridão acha que é feitor.
faz isso, faz aquilo, não. É escravo. Tem homens que vão para o seu trabalho e se relacionam com o seu patrão como se o patrão fosse feitor de escravo. Não. Às vezes tem uns patrão que querem ser dono das pessoas. Tem os que querem ser dono. Agora, aquele que é filho de Deus, ninguém se apropria de quem é filho de Deus. Amém? Porque você tem pai. Lembra? Quando a gente era pequeno, eu tenho pai. Que coisa boa quando tem alguém para tirar a cara por nós. Quando a gente está aflito, com problema, tem alguém que vai tirar a cara. Não, para aí um pouquinho. A gente não tem que brigar tanto assim. E a gente, na realidade espiritual, temos um pai. Você tem pai, meu irmão. Não se comporte, não ande, não sinta como se você fosse um escravo solto aí pela vida. Você não é solto pela vida, não. Deus não te solta nunca. Se um pai, que é pai desse mundo, ainda que ele solte o seu filho, o nosso pai não solta os seus filhos. Ele não larga, é meu filho, para um pouquinho aí. O que é isso? Que negócio é esse? E ele trata com a gente. Ou seja, Deus está tratando com você. Para que você precisa ter a mentalidade de filho. Deus quer que você tenha a mentalidade de filho e não de escravo. Ora, é conveniente para os homens que as pessoas pensem como escravos. No Brasil, as pessoas pensam muito como escravo. Por isso são dominadas, são seduzidas por políticos. Sabe por que os políticos, eles abraçam o povo? É o pai dos pobres, é o pai não sei do quê. É porque os políticos, eles exercem uma função paterna no coração de muitos. Agora, quem tem pai, não se subjuga por nenhum homem. Nem político, nem patrão, nem quem quer que seja. Eu tenho pai. E o meu pai é Deus. Finca o garrão e não tem essa de, esse aqui para cá e para lá. Não, para um pouquinho, isso aqui está errado. Entendeu? Quem tem pai tem liberdade para dizer, isso aqui não. Na minha vida não. Isso aqui não presta. Porque o meu pai me ensinou diferente. Amém? Glória a Deus. Bom, eu quero então trazer para vocês, vamos adiante, a grande característica do que é alguém que tem a mentalidade de filho. O filho assume responsabilidade. O filho assume responsabilidade. E o escravo reclama. Você vai ver isso, nós vamos aprofundar um pouquinho isso. Como é que é isso? Vocês sabem que tem pessoas que reclamam da vida. Você já viu pessoas reclamonas? Estão sempre reclamando, elas tudo tem um problema, estão se queixando, sempre se queixam do patrão, se queixam da situação financeira, se queixam do marido, se queixam da esposa, se queixam dos filhos. Tem pessoas cujo esporte preferido é reclamar. Só que quando você se torna uma pessoa que fica reclamando, eu não vou dizer que você abriu o coração para alguém está errado, mas eu quero te dizer, quando a sua vida, quando você vicia no esporte da reclamação, se queixando de um lado para o outro, sempre se queixando, chega em casa se queixando, alguém pergunta como é que está a vida, se queixa, da mesma coisa, sempre se queixando da mesma coisa, isso é um sintoma de que você está escravizado, você está submisso a uma situação na qual você não age como filho, você age como escravo. Porque a partir do momento em que uma situação se estabelece na sua vida e você não se posiciona, você não diz assim, em nome de Jesus, eu vou fazer alguma coisa para essa situação. Ou eu vou sair fora dessa situação,
Ou eu vou confrontar essa situação, ou eu vou orar por essa situação. Quando eu não faço nenhuma dessas coisas, mas fico só reclamando, eu me deixo subjugar, me submeter àquela situação e me torno escravo. Pensamento escravo. E Deus quer nos tirar disso, gente. Deus quer nos colocar na posição, porque Ele nos capacitou, Ele nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Recebemos toda a abundância, somos herdeiros de Deus. A Bíblia diz que nós recebemos riquezas espirituais. Você recebeu riquezas espirituais que foram depositadas na sua conta para você enfrentar a vida com sabedoria, com entendimento, com força, com discernimento. Então daqui a pouco você diz, não, minha vida não presta, e aí não adianta culpar a igreja, não adianta culpar ninguém, é a mentalidade que Deus quer mudar. Por isso que Deus está falando isso aí para você, nessa noite. Porque muitas vezes você está procurando, você acha que você é vítima das circunstâncias, um filho de Deus não é vítima das circunstâncias. Porque ele tem pai, tem paternidade aí. Sabe, o diabo tem trabalhado muito na nossa sociedade, porque a revolução sexual, ela fez uma coisa terrível. Ela quebrou a paternidade dentro da sociedade. A revolução sexual aconteceu de uma forma que só prejudicou a família, porque os homens começaram a fazer sexo e não se comprometerem com a semente que colocavam no útero da mulher. A partir da revolução sexual, mais do que nunca, lares ficaram sem pais. E ao ficarem sem pais, as pessoas perderam a referência da paternidade. E o diabo quebrou a sociedade com isso. Hoje nós temos uma sociedade que as pessoas não têm referência de pai. E quando não tem referência de pai, quando uma pessoa não tem referência de pai na sua vida, ela é fraca. Ela é sujeita a outras pessoas. Ela é facilmente dominada por um traficante. Entendeu? Sabe por que segue o traficante? Tantos jovens, às vezes pegam na droga porque estão buscando um pai. Tem fome de pai. A nossa sociedade tem fome de pai, nós temos fome de pai, mas a nossa fome já foi saciada pelo nosso Abba. Só que nós precisamos mudar a cabeça. É a cabeça, para um pouquinho. E se eu tenho pai, tem uma palavra do pai para mim. Que coisa boa, eu me sinto uma pessoa dirigida por Deus, não porque eu sou pastor, mas porque tem uma palavra que me orienta aqui, ó. É que o que diz a palavra? Ah, olha que Deus me diz. É isso aqui, tenho a palavra do Pai. E se eu tenho a palavra do Pai, eu estou fincado. Eu estou com os pés bem colocados. Só que a gente fica aí andando, pois é e tal. Nosso problema já foi solucionado. Nós precisamos mudar a nossa cabeça. Quer dizer, eu assumo responsabilidade em vez de ficar culpando, em vez de ficar reclamando. Presta atenção. Você chega na sua casa, eu quero ilustrar isso com uma situação, para mostrar como é que acontece. Sua casa está pegando fogo. Você chega na sua casa, está pegando fogo. E muitas pessoas fazem isso. Sua casa está pegando fogo, diz assim, quem é que deixou essa casa pegar fogo? Por que não chamaram os bombeiros? Como é que deixaram uma coisa acontecer? Muitos de nós estamos assim. A casa está pegando fogo, você fica reclamando que a casa está pegando fogo. Agora, se você é o filho do pai, se você entendeu quem você é, a casa está pegando fogo, você chama os vizinhos para ajudar, você liga para os bombeiros, você faz alguma coisa. Porque você não é escravo das circunstâncias. Você não deixa as coisas chegar, pois é, e aí? Não, você faz algo. Porque Deus te capacitou para isso. Tem braços, tem boca, socorro, ajudem aqui.
Não, agora, aí a pessoa fica, entendeu? Pensar como escravo, não adianta, não adianta, estava muito bom, né? Eu tive casa um tempo, agora não vou ter mais casa. Não, é isso aí não. Você toma uma atitude, assume responsabilidade, sua responsabilidade. Estou com um problema. Está com problema? Quantos estão com problema aí? Levanta. Qual é a sua responsabilidade? Porque todo problema que você tem, presta atenção nisso. Todo problema que você tem é um convite de Deus para você assumir responsabilidade. Vou repetir isso. Todo problema que você tem é um convite de Deus para você assumir responsabilidade. Não é para chorar as pitangas. É você dizer, Senhor, o que tua sabedoria manda? O que eu preciso fazer? Como eu preciso enfrentar? Qual é a minha atitude nesse problema? Às vezes você está enfrentando, né? Vamos dizer, a pessoa está enfrentando violência familiar. Toma uma atitude, mulher. Você precisa tomar uma atitude, é uma responsabilidade sua. Não adianta dizer, tem alguma coisa tem que acontecer. Não, você pode tomar uma atitude. Você pode tomar uma decisão. Está em você fazer isso. Está entendendo? A pessoa está passando problemas financeiros. Vamos olhar o que está acontecendo ali no orçamento. Não é tomar empréstimo. Tomar empréstimo é conversa de escravo. Sabe por quê? Porque você fica escravo de quem é aquele que te emprestou. Você tomou emprestado, que te emprestou, manda em você. Você não paga, aqui, está em cima de você. Tira a sua paz. Você não, para um pouquinho, vamos ver o que está errado aqui no nosso orçamento. O que está errado? Vamos mudar a cabeça. Não adianta ficar culpando. Culpar, não adianta também culpar o passado. Porque nós lá não. Agora, o que nós vamos fazer? Porque o problema que nós temos é um convite. Todo problema. Às vezes as pessoas ficam reclamando. O Brasil, tá? Brasil. O brasileiro, é o que eu digo, o brasileiro, por um problema de história, sabe? As nossas famílias, a maioria das famílias, nós não temos um histórico de famílias assim, que a gente pode traçar até, né, a nossa árvore genealógica, ela não é muito estruturada, ela é muito louca, com muitos abandonos de família, problemas, situações difíceis, porque nós não tivemos isso muito fincado. Então a gente gosta sempre de reclamar. E esse é o nosso problema. Por exemplo, a educação. Mas a educação no Brasil é fraca. É fraca ou não é fraca, meu irmão? É fraca ou não é fraca? Agora nós ficamos reclamando. Essa educação é muito fraca, não aprendi, não pude, não sei o quê. Aí você chora, não sei o que mais. Mas eu pergunto para você. Você sabe que tem uma universidade ao seu alcance, na sua casa, para você aprender o que você quiser, com a profundidade que você quiser? Qual é essa universidade? O YouTube. Você vai lá nos TEDx, tem palestra de tudo que você quiser. Você se determinar a conhecer um assunto, você vai ter fontes confiáveis, estou falando de fontes confiáveis, para você aprender tudo o que você quiser. Quer aprender sobre liderança? Você vai aprender sobre liderança. Quer aprender sobre engenharia? Aprende sobre engenharia. Quantas vezes, né, Júnior? Vídeo do YouTube não te salvou. É ou não é? Aí, ó. Vai lá, tutorial de tal coisa, você aprendeu. Aí você fica chorando. Porque o Brasil não me deu nada, que não sei o que, não adianta. Isso aí é mentalidade de escravo. Pensar como escravo. Não, eu vou dar um jeito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Minha igreja original, pregação era no vamos.
Jesus salve, Jesus cura, Jesus batiza, o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, e tá. Deu. Essa era a pregação. Essa era a pregação que sentava e ouvia. Chegava um lá que outro sabia mais a Bíblia, eu ia lá ouvir, queria ouvir, mas eu lia a Bíblia. Todos os dias, lia a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E aí quando o nosso pastor trabalhava na Telefônica, na CRT, aqui era outra, né? Esqueci daqui. Até tive telefone da CTMR, me esqueci o nome. Bom, mas a CRT, trabalhava na CRT, era administrador de empresas, mas não era formado em teologia. Então, não era forte, né? Pregação e tal, com muitas profundidades. Mas ele tinha muitos livros, comprava muitos livros. Como a casa dele era aberta para mim, eu chegava lá, eu posso dar uma olhada nos livros? Olha, enquanto os guris estavam lá olhando televisão, eu estava folheando os livros, anotando coisas, pedindo emprestado. Posso levar esse livro para casa? Não, pode levar lá. Estudava, trazia de novo. Tem outro, eu vi outro aqui. Tem uns slides sobre o estudo de Daniel, do profeta Daniel. Lá estava olhando os slides, anotando tudo nos meus caderninhos. Meu amigo, quando eu cheguei no seminário, meus amigos que eram de igrejas mais baseadas na palavra, eles estavam atrás de mim. Não porque eu fosse mais inteligente, mas porque eu entendi que eu tinha que procurar. Mentalidade de filho, entendeu? Você é filho de Deus, Deus te chamou. Não fica reclamando das coisas, porque os problemas que você tem são convites de Deus a você assumir responsabilidade. Está com problema? Qual é a responsabilidade que você tem aí? O que Deus está te chamando para fazer? E eu vou te dizer uma coisa, quando você assume responsabilidade, porque Deus te abençoou, quando você assume responsabilidade numa situação, Deus honra a tua responsabilidade. Porque responsabilidade quer dizer ser responsivo. Está entendendo? Responder. Então chegou o problema e Deus está ali. Sabe quando um pai deixa um filho se virar? Sabe como é que é? Deus é assim com a gente. Deus não nos mima. Pobrezinho, está chorando, vamos botar a chupeta nele. Não. Ele já nos deu um alimento bem poderoso. Já nos deu carne, já nos deu leite, já nos deixou fortinho. Só assim, agora tu vai aguentar o tranco, meu filho. Deixa o problema. É que nem você ensinando seu filho a andar de bicicleta. Sabe como é que é? Quantos ensinaram o filho a andar de bicicleta? Se você não aguenta ver o seu filho com um galo na cabeça, você é fraco. Seu filho nunca vai aprender a andar de bicicleta. Meu filho não pode cair. Não, tem que arrebentar a cabeça, não adianta. Cabeça do filho foi feita para aprender no chão. Sabia disso, né? As mães vão ficar loucas comigo. Não faz isso. Porque hoje em dia está nisso aí. A gente está numa mentalidade de escravo assim, a full. Não pode, meu filho. Meu filho andar de bicicleta, cair, raspar, aí vai sangrar. Meu filho. Esse menino aguenta 10 vezes mais que você pensa. Mas, bom, Deus nos deu todas as coisas e Ele vai nos ensinar a andar de bicicleta. E Ele vai, vai. Ele fica ali olhando, vai, dá as pedaladas, a gente cai, assim que tá, levanta que tu é forte. Levanta que tu é forte. Está acontecendo isso, mas tu é capaz. Eu te preparei para isso. Presta atenção, Deus te preparou para isso. Isso que você está passando, Deus te preparou para isso. Então deixa de ficar chorando. Levanta. Levanta, você tem força. Você recebeu riquezas espirituais, você foi abençoado nas regiões celestiais, Deus te sustenta, e quando você se levanta, diz, agora vamos lá. Vamos de novo que eu vou te dar outro impulso. Vai de novo. Até que você vai sair pedalando. Bem faceiro, porque Deus honra a nossa responsividade. Você responde, ou Deus propõe, e você diz, tá bom, eu vou pegar. Aqui, tremendo a perna. Meu Deus do céu. Mas aí Deus diz assim, sabe, tem muitas pessoas
que você olha e diz assim, mas quem é essa pessoa para estar fazendo isso? Quem é ela? Ela é alguém que respondeu aquilo que Deus propôs para ela. E ao responder, Deus honrou. E Deus vai honrar qualquer um que tiver coragem de pensar como filho que é. Porque cada um de nós aqui é filho de Deus. Agora precisa aprender a pensar como filho e se libertar do pensamento escravo. Amém? Quem age como filho será sempre respeitado. Às vezes você diz aí por aí, ninguém me respeita. Sabe por quê? Muitas vezes você não é respeitado. Não quer dizer que todo mundo vai gostar de você, porque tem gente que não vai gostar de você. Tem gente que não vai gostar de você. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na igreja. Uma vez nós estávamos reunidos e um pastor chegou e olhou para mim, do nada, disse assim, eu não gosto da sua cara. Eu disse, mas por quê, irmão? Mas eu entendo hoje. Sabe por quê? Que você não anda como escravo. Olha, eu procuro andar em humildade, mas não sou escravo. Ninguém me tome por escravo, porque eu tenho pai. Ninguém vai me tratar como escravo. O vizinho, porque não sei o que mais, você é pastor. Não, escravo eu não sou filho de Deus. Então eu ando de cabeça erguida. Eu não ando aqui, não sei o que, não. Deus é soberano sobre a tua vida, não é só sobre a minha, não. Por isso que eu quero dizer, porque quem quer escravizar diz assim, eu sou o homem de Deus e vocês são todos calangos. Não, para aí um pouquinho. Você é filho de Deus. Essa é a palavra, essa é a boa notícia. Você não é qualquer um solto aí no meio. Mas quando você assume sua posição de filho de Deus, onde quer que você esteja, você não precisa chegar lá no seu trabalho e dizer, eu sou filho de Deus. Você só precisa ter convicção do seu coração. Eu sei que Deus me chamou, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade aqui como filho de Deus. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade. Eu sei que eu preciso ser alguém coerente com a sua paternidade. Porque como diz a música, as pessoas têm que olhar, a gente tem que ter essa coisa. Que tinha cantava o César Passarinho, quero gaita de 8 baixos, lembra dessa música aí? Para ver o ronco que sai, ele queria ter as bombachas do pai, tudo igual, para que digam, quando passe, saiu igualzinho ao pai. O desejo do filho é ser parecido com o pai. Entendeu? Como é que é? Isso é coisa linda, né? Eu quero que todo lugar saibam que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sair igualzinho ao pai. Entendeu? Parecido. E quando você tem isso, mesmo que não goste de você, te respeito. Olha, não gosto muito dele, mas ele tem palavra. Não gosto muito dele, mas ele medroso ele não é. Sabe o que é isso? Filho de Deus. Filho de Deus que assumiu a mentalidade de filho. Então, tem muitas pessoas aí machucadas, tem muitas situações de igreja, e muitas vezes nós passamos problema aqui na igreja mesmo. Você tem conflito com o irmão. Como é que você vai reagir quando tiver conflito com o irmão? Irmão em Cristo, como você vai reagir? Como reage um escravo? Um escravo deixa que a situação lhe subjugue. Pois é. Fulano fez isso para mim. Aí você deixa que isso afete a sua autoimagem. Você se arrasa, você fica lá em casa. Porque o líder da mocidade, o líder do grupo familiar me disse tal coisa, falou forte comigo, não sei o que mais. Para um pouquinho, você é filho ou não é filho? Para um pouquinho. Levanta a cabeça, Deus está trabalhando na tua vida. Conversa com ele. 2 irmãos conversam. Conversa, fala com o irmão,
Ô irmão, não gostei do jeito que tu falou. Por que tu falou aquilo para mim? E aí vamos se resolver. Em vez de ficar se dissipando, se separando, brigando, chorando por aí pelos cantos. Está entendendo? Então, quando a gente assume a responsabilidade, a gente pensa como filho, uma série de transformações acontecem na nossa vida. Uma série de transformações. Até mesmo na nossa vida afetiva. Porque pensa bem assim, ó. Quando você pensa como filho de Deus, você não vai se envolver com qualquer homem. Mulheres, jovens que estão aqui, mulheres que não estão casadas. Presta atenção, você é filho de Deus, não vai se envolver com qualquer homem, com qualquer vira-lata. Vira-lata é vira-lata. Entendeu? A buscar filho de Deus. Um homem que assume responsabilidade, porque vira-lata não quer nem saber. Ele vê o que tem por aqui, já sai por outro lado, ele não tem casa, ele não tem dono. E você também, homem, andar buscando menina por quê? Que baixa até o chão? Não, meu filho. Aí não, essa aí não. Você vai buscar uma mulher de Deus para a tua vida. Uma mulher que teme a Deus. Porque essa mulher que teme a Deus, ela vai ter uma família com você. Você é filho de Deus. Entendeu? Eu fiz isso na minha vida. É isso que eu recomendo para todo mundo. Tem que fazer dessa forma. E eu tenho certeza que Deus honra a quem pensa como o filho, aprendeu a entender quem é a sua natureza. Deus não amaldiçoa ninguém, nenhum dos seus filhos. Deus abençoa seus filhos, mas os seus filhos precisam aprender a pensar como filhos. Amém? Isso é uma caminhada, hein? Você vai estar caminhando e Deus vai estar falando com você, como é que você está pensando aí? Essa mensagem é uma mensagem para ficar no seu coração. Essa é uma mensagem para ficar tatuada na nossa alma. Porque isso determina a nossa vida. Sabe, eu agora estava pensando no meu genro. E vejo como Deus abençoa ele na sua vida profissional. E ele tem uma característica em todos os lugares que ele vai. É um ponto muito positivo, né? Que eu vejo nele, que é um fator, você vê, é pensar como filho. Todos os empregos, ele saiu da faculdade sem ter nada, né? E ele foi na empresa que trabalhava com grama lá em Santo Antônio da Patrulha. E chegou e disse assim, olha, eu venho aqui, eu me disponho a trabalhar para você sem precisar receber nada. Quero fazer meu estágio aqui e tal. Ele disse, não, mas a gente não recebe nenhum estagiário aqui. Ele disse, não, mas eu estou disposto a trabalhar aqui, o que for, que tiver que fazer e tal. Aí eles viram aquela disposição nele e empregaram ele. Empregaram ele no final do estágio, contrataram. Saiu de lá, foi para Porto Alegre. Pandemia, trabalho difícil. Foi lá na empresa onde ele trabalha hoje e disse assim, olha, eu estou disposto a trabalhar por um salário baixo, mas eu quero aprender tudo que vocês têm aqui a respeito da grama, do golfe e tal, não sei o quê. Preciso aprender. Vou aguentar 6 meses. Eles receberam ele, observaram o trabalho dele, empregaram ele, colocaram ele responsável. Hoje ele está de chefe de tudo que tem para fazer lá. Entendeu? O que é isso, gente? Assume responsabilidade. Quando você assume responsabilidade, as pessoas te tratam como filho de Deus. Entendeu? Não te tratam como escravo.
é diferente a mentalidade. O cristianismo era uma fé marginal. E à medida que ela foi se espalhando para dentro do império, ela ganhou o império de dentro para fora. Ela submeteu a civilização pelo poder do quê? Da mentalidade de filho. Muitos eram escravos, mas não pensavam mais como escravos. Você pode ter até correntes nos seus braços, mas quando a sua mente se liberta, as correntes dos braços e das pernas não tardam em se quebrar. Está entendendo, gente? Então eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Porque nós queremos orar, cada um de vocês.